Importante a gente ler a Bíblia junto, e nós estamos refletindo sobre o capítulo 12 de Romanos, falando sobre as marcas do verdadeiro cristianismo. Já falamos sobre consagração, entregar a vida a Deus. É o primeiro passo. Falamos sobre transformação, que é a consequência. E semana passada começamos a falar sobre cooperação, porque como você já percebeu, Deus não salva um só, Ele salva um monte de gente, como a gente tem aqui hoje. E a gente precisa aprender a conviver, e a gente precisa aprender a cooperar. Então a mensagem da semana passada e a de hoje e as próximas vão falar sobre isso, sobre temas muito práticos. Então quero te convidar a participar. E hoje falando sobre cooperação, eu queria começar citando alguns exemplos aqui, porque o nosso tema vai ser mãos à obra. Hora de trabalhar. Hora de pôr a mão na massa. E eu gosto muito de alguns programas que talvez você assista também, né? Tem aqui os Irmãos à Obra, Overhauling, Extreme Makeover, nem sei se ainda passa, mas passava e eu assistia bastante. O que são esses programas? São esses programas de reforma de casa ou de carro, tem vários outros, né? Mas eu acho são programas muito legais. E tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Porque o que acontece? Eles pegam alguma coisa que perdeu valor ao longo do tempo, que foi se deteriorando, foi deixando de lado, eles levam para uma equipe muito bem preparada, muito capacitada, e durante um tempo eles dão uma ralada lá, todo mundo, cada um na sua, e o resultado, geralmente é um resultado espetacular. E a reação das pessoas que tiveram o seu bem recuperado é sensacional, é muito legal. A igreja é assim, ou precisa ser. Porque a gente pega na igreja, a gente tem na igreja vidas que estão destruídas. Mas a gente coloca essas vidas na mão de uma equipe muito poderosa, que se chama Irmãos, Palavra de Deus e Espírito Santo. E essa equipe muito poderosa trabalha durante bastante tempo. E o objetivo final, é uma obra de arte, restaurada para a glória de Deus. Então toda vez que você assistir um programa desse, lembre da igreja. Porque é assim que deve acontecer. Desde que a gente coloque a mão na massa. Então, gente, hoje é dia de você se enxergar no filme. E da gente entrar no barco. Tá bom? Quero ler o texto de Romanos 4 a 8, que diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, que use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Olha uma lista de tarefas aqui para a nossa equipe. Muitas coisas para a gente colocar a mão na obra. Então eu queria realmente, já fiz isso, queria fazer de novo. Queria te convidar a que você preste bastante atenção. Porque é necessário que essa palavra fale com você. E esse é o objetivo. Porque nós vamos falar sobre nós mesmos hoje. E a nossa participação na cooperação geral da igreja. A primeira parte do texto diz assim: a igreja é como um corpo, porque assim também em Cristo, sem Cristo não tem nada. Em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. Nós aqui somos um bom grupo, 70 pessoas talvez, né? Mas se fosse 100, se fôssemos 200, 500, 1000, a regra é a mesma. Assim como o nosso corpo natural tem muitas partes, muitos membros, muitos órgãos, a igreja é assim também. E vários outros textos da Bíblia mostram que a igreja é como um corpo, que tem muitas partes, mas que forma um corpo só. E as duas palavras que mais descrevem a igreja, dentro desse ponto de vista,
é a palavra unidade e a palavra diversidade. Porque a igreja resume perfeitamente esses dois conceitos, né? Nós temos uma unidade, porque nós temos um só Senhor, que é Jesus. A igreja é dele. Nós temos uma só fé, que é a fé no sacrifício de Jesus. É isso que nos salva. Nós temos um só parâmetro, que é a palavra de Deus. E nós temos uma só esperança, que é a certeza da vida eterna. A gente não está perdido, gente, nem no começo da história, nem no meio, nem no final. Quem está em Cristo tem um rumo, tem um caminho. E foi isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente se entrega a Cristo, que foi a primeira mensagem, a gente faz parte dessa unidade de pensamento que é a igreja. É um fundamento só, um fundamento sólido. Mas também existe diversidade. Porque o fundamento é um só, o corpo é um só, mas cada membro é diferente entre si, né? E você já deu um abraço aí no pessoal, não vou pedir para fazer isso de novo, mas se você olhar só à volta de você, perceba quantas pessoas exatamente iguais a você tem. Olha aí a sua volta rapidinho. Quantas pessoas iguais a você encontra? Ninguém. Nem se você tivesse um irmão gêmeo, você não seria igual a você. Aliás, nós somos bem diferentes. Nós temos histórias diferentes, temos personalidades diferentes, temos habilidades diferentes, temos vontades e jeitos e estilos diferentes. Inclusive, nós temos papéis diferentes. E essa é a minha ênfase hoje. Sobre a diversidade, o texto de Romanos 2, 12, 4, ele diz assim: são muitos membros, mas não exercem todos a mesma função. E talvez esse é um grande desafio da igreja, que é encontrar papel para todo mundo. Qualquer coisa no seu corpo que parar de funcionar, vai dar pepino. Não é? Qualquer coisa, por menor que seja, até o apêndice que ninguém sabe direito para que serve, a hora que ele dá problema, é uma confusão. Tem que tirar. E outras coisas mais. E na igreja, às vezes, a gente inverte. Fica um montão de gente sem fazer nada e um tantinho de gente fazendo um monte de coisa. Essa é uma coisa que a gente precisa aprender a mudar, porque a gente nem sabe direito, às vezes, como fazer. Mas a realidade é, todos têm uma função, desde que entreguem sua vida a Cristo primeiro. Mas todos têm uma função, e necessariamente as funções vão ser diferentes. Não vão exercer a mesma função. Essa é a primeira parte. E aí, voltando para aquelas equipes que eu mostrei no começo, de reforma e de transformação, restauração, é sensacional esse ponto. Eu gosto muito do de carro, né? O overhauling. Eles pegam aquela lata velha lá, toda destruída. A hora que chega na oficina, é fantástico. Já vai uma equipe desmontar, enquanto uma está desmontando a roda, outra está tirando o motor, outro está lixando, daqui a pouco começa o período de reconstrução. Um faz o projeto, o outro pinta, o outro faz o estofado, o outro faz a parte elétrica, não sei o quê. Cada um faz a sua parte. Mas o resultado é de todos. Então, a conclusão a que a gente vai chegar hoje é uma pergunta e um desafio, que é: qual é a sua parte? Qual é a sua parte? Você já sabe? Sim ou não? Não tem problema saber. Vamos descobrir juntos. Mas o fato é, cada um tem uma parte. E se uma das partes não funcionar, o projeto todo vai ser comprometido. Então, isso é muito importante e muito sério. Mas muito animador também. Porque significa que você tem um papel essencial nessa igreja. Depois o texto continua, e Paulo vai começar a falar dos dons espirituais. Porque ele diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Tudo pela graça. Depois ele diz num outro livro, 1 Coríntios, ele diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Então Paulo apresenta, primeiro, cada um tem um lugar, e depois ele diz, cada um vai trabalhar de acordo com o dom que recebeu. E então quero falar um pouquinho sobre os dons espirituais, porque é um assunto que a gente ouve falar e lê, mas nem sempre entende. Então, na minha figura, eu coloquei ali, na minha cabeça, tem a seguinte imagem, 2 mãos. Quando você entrega a sua vida a Jesus, que foi a primeira mensagem do capítulo 12, versículo 1,
Em uma mão você recebe a salvação. E hoje nós estamos vendo que na outra mão você recebe uma ferramenta para trabalhar. É isso que Deus nos dá em Jesus. Ele nos dá um presente, que é a salvação pela graça. E nos dá uma ferramenta para a gente trabalhar. Essa ferramenta é o que a gente chama de dons espirituais. Agora presta atenção num detalhe aqui. O que Paulo diz é que esses dons são diferentes e são dados pela graça. Isso significa que para ser salvo, a gente precisa da graça de Deus. Para ser transformado, a gente precisa da graça de Deus. E para colaborar na igreja, a gente precisa da graça de Deus. Não tem escapatória. Nem a salvação, nem a transformação, nem o serviço na igreja é por nossa conta. Nada é por nossa conta. É tudo pela conta da graça de Deus. Então, por isso que Paulo fala dos dons espirituais. E é por isso que a gente entende, quando Paulo mesmo escreve, que diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória para sempre. Amém. Então, a compreensão da graça de Deus ajuda a evitar o orgulho na nossa vida, de que a gente pode e consegue alguma coisa pela nossa própria capacidade. Não. Tudo que a gente faz e consegue é pela graça de Deus, inclusive ajudar na igreja. Amém? Aqui vale a pena eu fazer uma diferença sobre dons e talentos, que também é um outro assunto que às vezes a gente confunde. Então deixa eu tentar explicar do jeito que para mim faz sentido. Tá? Talento, o que que é? Talento é uma capacidade dada por Deus a todos os seres humanos para subsistência, para sobreviver. Isso tem a ver com o mundo natural, não tem nada a ver com a igreja necessariamente. Tá? Então, todo ser humano criado por Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, recebe capacidades, porque Deus é um Deus capaz. E essas capacidades são dadas para que o homem sobreviva. Então, a gente tem pessoas que têm talentos na área física, seja força, seja habilidade, seja o que for. Seja na idade antiga, a força era muito importante. Na idade moderna também, e assim vai. Tem gente que tem capacidade na área intelectual e consegue enxergar as coisas de uma forma interessante. Tem gente que tem habilidades artísticas. Isso necessariamente não tem nada a ver com igreja. É simplesmente ser humano. Existem ateus, e são excelentes atletas, excelentes artistas, excelentes intelectuais. De onde vem isso? Vem de Deus. Para quê? Para o seu sustento, para que a raça humana não se acabe. Então Deus é o doador de toda capacidade, independente da honra que a pessoa vai dar ou não a Deus. Tá bom? Isso é um talento. Mas aqui nós estamos falando de dom espiritual. Não é a mesma coisa. É parecido, mas é diferente. Um dom espiritual é uma capacidade específica, dada por Deus para a edificação da igreja. É uma questão espiritual. Não é uma questão natural. Por isso que eu fiz questão de mostrar o texto antes, que é uma coisa distribuída pelo Espírito Santo, visando o bem comum. O talento não precisa visar o bem comum, ele visa o seu próprio sustento. O dom não. Por isso que eu falei que tudo começa com Cristo. Depois que você se converte, a Bíblia diz que todos aqueles que entregaram sua vida a Jesus receberam do Espírito Santo a capacidade de contribuir com a igreja. Parênteses. Às vezes, na soberania divina, o dom e o talento combinam. Às vezes combina, mas nem sempre. Por exemplo, vou usar um exemplo aqui. Alguém que é um professor. Sempre deu aula, nunca se converteu. É um professor, um excelente professor. Dá aula na universidade e tal. Um dia ele entrega a sua vida a Jesus. Opa, uma mudança de vida. Mas ele continua sendo professor. Aí ele começa a ir participar de uma igreja. E aí ele descobre que na igreja tem uma coisa chamada escola bíblica. Aí ele fica e fala assim, que coisa maravilhosa. Aula na igreja. Eu adoro aula. Como que eu faço para participar? Posso ajudar de alguma maneira?
Nesse caso, o que está acontecendo? Está combinando o dom com o talento. Deus, na sua soberania, deu esse talento e também na sua conversão, soberanamente, deu essa paixão por ensinar na igreja. Pode acontecer também, como eu conheço muitos casos, de um professor, sempre foi professor a vida inteira, se converteu depois de adulto, continuou sendo professor, foi para a igreja, viu a escola bíblica, e ele fala assim, a minha paixão é cuidar do estacionamento da igreja. A escola bíblica é muito legal, mas eu já faço isso a semana inteira. O que Deus colocou no coração dele é um desejo de ajudar, de servir, de ficar olhando os carros. Quando tiver mais carro parado lá na frente, a gente vai precisar de gente para olhar. O que é um exemplo disso? É um exemplo onde o dom é uma coisa, o talento é outra. Continua dando aula durante a semana, e no final de semana, feliz da vida, cuidando dos carros, ajudando o estacionamento e tudo mais. Então, isso é algo que Deus nos dá para edificação da igreja. Um tem a ver com o seu sustento, outro tem a ver com edificação. E aí eu sei que a cabeça de todo mundo já está fazendo uma confusão. Porque a grande pergunta é, como saber o meu dom? E como saber se está combinando ou não com o meu talento? Não é? Essa é a nossa dúvida muitas vezes. Então eu tenho 3 sugestões muito importantes, que podem te ajudar a descobrir. Mas lembra, gente, tudo isso é depois que você entrega a sua vida para Jesus. Enquanto alguém não entrega a vida para Jesus de verdade, ele ainda não tem um compromisso com a igreja. Então, isso necessariamente não se aplica. Tá? Mas para você que já entregou sua vida a Jesus, e você quer saber o seu lugar de servir, tenho 3 sugestões importantes. Primeira, oração. Fale com Deus. Fale com Deus sobre você. Fale com Deus sobre o seu coração. Sobre a sua história, sobre as suas paixões, sobre o que você sente, o que você gosta, o que você não gosta, o que você acha. Conversa com Deus. Porque quando a gente conversa com Deus, Deus conversa com a gente. Então, a primeira coisa, ore. Fale com Deus. Segunda coisa, peça orientação. Conversa com quem é mais experiente. Conversa com seu pastor. Conversa com a liderança. Conversa com as pessoas. Pergunta para eles, sem medo de ouvir o que você não quer. Assim, o que você acha que eu faço bem? Você acha que quando eu faço tal coisa é legal? Pode ser que a resposta seja muito legal, pode ser que seja não. Né? Tem uma pessoa que eu conhecia que ele tinha alguma dificuldade de falar. Assim, ele sempre começava a fazer um som estranho. Daí falava a frase. Falava a frase. Era a vida inteira assim. Aí um dia ele estava num grupo de estudo de gente amiga dele, né? E aí ele perguntou, gente, vocês acham que eu tenho o dom de ensinar? Aí ele, meu querido, a gente ama muito você, mas com certeza você não tem o dom de ensinar. Ou se você tem o dom de ensinar, certamente a gente não tem o dom de ouvir. Então, assim, orientação. Peça a opinião das pessoas. E se o objetivo é acertar, a gente não pode ficar melindrado de descobrir que uma coisa que a gente acha que faz bem, a gente não faz bem. Então, ore, peça orientação. E terceiro, tenha experiências. Você acha que você gosta de tal área? Vai lá, vai começar a fazer. Pode ser que você vai descobrir que está certo, pode ser que não tem nada a ver comigo isso aqui. Agora, se a gente não ora, se a gente não pede orientação, e se a gente não experimenta, a igreja vira uma feira de vaidades. E não tem nada a ver com edificação. Agora, se a gente ora, busca orientação e faz as experiências até achar o seu lugar, beleza, a gente cresce e a gente é edificado. Está dando para entender? Joia. Cada um tem um lugar e a gente não pode ficar parado. Não pode ficar parado. Temos que fazer alguma coisa. Então, para te ajudar a enxergar talvez um caminho para a sua própria vida, nós vamos ler aqui o que Paulo fala sobre os dons e eu vou tentar rapidamente dar alguns exemplos de como eles se aplicam na prática. Tá bom? Paulo diz, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva.
Se é ensinar, ensine. Ou seja, fica parado. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Existem várias listas de dons na Bíblia. Essa é uma delas. E eu quero rapidamente passar por esses dons dessa lista aqui, para te ajudar a enxergar o que é que você pode fazer e qual é o seu papel na igreja, qual a sua colaboração nessa equipe de restauração chamada Igreja Batista do Redentor. O primeiro dom que Paulo fala é o dom de profecia. Dom de profecia. E diz que tem que ser feito na proporção da fé. E sempre que aparecer essa expressão na proporção da fé, significa fundamentado na qualidade do relacionamento com Cristo. Porque o justo vive pela fé. Então, quando a Bíblia diz que a profecia tem que ser feita na proporção da fé, tem que ser, tudo aquilo que vai ser dito tem que ser dito fundamentado na qualidade da relação com Cristo. Se não tem um relacionamento profundo com Cristo, a medida da fé é pequena, não vai poder fazer nada. Certo? Muito bem. Nesse contexto aqui, profecia significa aplicar a verdade de Deus a uma determinada situação, a uma situação específica. Por isso que eu peguei a imagem ali de um megafone. Porque o megafone é algo que amplifica uma comunicação. Certo? Então, o que é profecia? É alguém que... Deixa eu ver se tem aqui. Não. É alguém que vê uma determinada situação e ela consegue fazer uma relação clara com os princípios da palavra de Deus e consegue comunicar essa verdade diante daquela situação. Isso significa, por exemplo, denunciar pecados, apontar coisas erradas. Mas tem a ver também com apontar solução e apontar caminho. Outro parêntese. Necessariamente não tem a ver com uma predição do futuro, ou com uma previsão do futuro. Tá? Nesse contexto não quer dizer necessariamente isso. Particularmente eu creio que Deus é livre e soberano para revelar como Ele quiser a sua vontade e a sua verdade. Mas no contexto do dia a dia da igreja, a profecia não tem a ver tanto com isso. Embora aconteça por aí, não é o melhor uso dessa situação aqui. Sabe essas histórias, ó? Amanhã, às 11 horas, você vai estar no centro e vai chegar uma pessoa com uma camisa vermelha e vai te dar uma nota de R$2. Deus pode fazer isso. Não vou aqui negar o poder de Deus. Uma nota de R$2 é pouco, né? R$100. Isso é uma previsão de futuro. Isso acontecia na Bíblia e eu não posso negar o poder de Deus que pode fazer isso. Mas o contexto do texto de Romanos tem a ver com olhar para uma situação e dizer, a palavra de Deus sobre isso diz essa verdade. E nós vamos usar aqui, nos próximos dons, e nesse, uma situação para ajudar a gente a entender. Tá? Eu peguei essa ilustração de um pastor americano que eu já ouço há muitos anos, e ele usou essa ilustração. Vamos imaginar uma família, o pai, a mãe e os filhos, e eles estão passando por dificuldades. Dificuldade no relacionamento, dificuldade com os filhos e dificuldade financeira. Nada diferente da realidade do mundo real. Tá? Então, imaginando essa situação. Alguém que tem o dom de profecia, ele olha para essa situação, ele fala assim, já sei o que é. Chega para o homem, fala assim, meu querido, vocês estão nessa situação porque você está errando, você está negligenciando esse princípio e esse princípio da palavra de Deus. E o seu erro está levando a sua família nessa direção. Estão entendendo? Está pegando a palavra de Deus e está aplicando a uma situação específica. Ou uma irmã mais madura chega para a esposa e fala assim, minha querida, a situação que vocês estão hoje é por causa desse princípio aqui, ó, dessa prática e dessa prática, que a palavra de Deus ensina e que vocês estão deixando de lado. Está lançando luz sobre aquela situação. E isso pode acontecer no nosso meio e deve acontecer. Todos são habilitados para fazer isso? Não. Porque nem todos exercem a mesma função.
Tá? Então Deus vai capacitar algumas pessoas para fazerem uma leitura mais correta das situações e para aplicar a palavra de Deus. Quem edifica, quem profetiza, o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Esse é o objetivo da profecia. Você se identifica com isso? Não significa livre direito para apontar o dedo na cara das pessoas. Isso não é o dom da profecia. O dom da profecia é aplicar a palavra de Deus a uma realidade específica. O outro dom que Paulo fala é o dom de ministério. E esse aqui é um dom super abrangente, né? Bem grande. E a palavra que Paulo usa é a palavra diaconia, de onde vem o nosso termo diácono, que são aqueles oficiais da igreja, que nós temos diáconos, que servem de maneira prática, situações práticas e operacionais, que precisa manter a coisa funcionando. Tá? E a Bíblia diz que tem que ser feito com dedicação. E o dom de serviço é um dom que boa parte dos cristãos tem, ou pode buscar, ou pode se aprimorar, ou pode praticar, mesmo que não seja o seu dom principal. Então tem a ver com algumas situações. Por exemplo, com ação social, separar alimentos, levar para quem não tem. É um serviço operacional. Necessariamente não é uma coisa espiritual, mas é muito importante. E a gente tem feito isso aqui na igreja. Né? Um trabalho muito legal, aliás, muito importante. Um trabalho de organização. As coisas não se organizam sozinhas. Alguém precisa se organizar. Todo mundo é bom para fazer isso? Todo mundo gosta? Não, mas tem pessoas que gostam. Algumas semanas atrás vieram duas irmãs muito queridas aqui arrumar a cozinha. No meio da semana, a Rubi e a Fernanda vieram aqui arrumar a cozinha. E outras também já vieram, né? Mas eu lembro desse dia. E elas vieram deixar a cozinha tudo nota 10. É uma coisa espiritual? Não teve nenhuma pregação na cozinha. Mas foi uma benção. Porque ajudou a igreja. Né? Daqui a pouco a gente vai ter o lanchinho ali. Vocês acham que o farelo que cai no chão e as coisas vão para o lixo sozinho? Não. Alguém tem que limpar. E a gente tem visto algumas pessoas sempre limpando e ajudando. E outras pessoas sempre só olhando. Então eu quero te incentivar a começar a praticar também. Para descobrir se você tem o dom de serviço. Vai que você gosta da vassoura. Aí você pode tomar posse. Pode tomar posse. Eventos, né? Eventos, preparação de eventos. No aniversário da igreja a gente teve uma decoração muito bonita aqui. As irmãs vieram de manhã, foram atrás, buscaram, prepararam. Isso tem a ver com servir e abençoar a igreja. Desculpa se eu esqueci algum exemplo, né? Manutenção, as coisas quebram. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo a goteira? Tem a multiplicação dos pães na Bíblia e aqui tem a multiplicação das goteiras. Mas o Edson ajudou bastante essa semana. Ele ligou para o rapaz veio, arrumou, começou a melhorar. Na outra semana o Chicão veio aqui, arrumou um negócio de copo, arrumou uma torneira que estava pingando, montou os ventiladores que vão ser instalados, deixou um horário, veio aqui e arrumou na maior satisfação. Tem o dom de servir. Certo, Chicão? Deus te abençoe, viu? Todos vocês. Muito legal. O que mais? Cuidado, você se preocupa com coisas práticas. Dá uma carona para alguém. Ajuda, leva. Isso tem a ver com serviço. E aí? Essa é a sua praia? Vamos voltar para aquela nossa família problemática. Tá? Quem tem o dom de serviço, ele olha para a família e fala assim, ixi, coitado, estão numa situação difícil. Vamos fazer o seguinte. Aí ele chega para a família e fala assim, ó, vai ter um retiro de casais. Vão para o retiro, eu vou ficar com os filhos de vocês esse final de semana. Vão tranquilos, vou cuidar das crianças, vou limpar a casa, vou fazer comida. Vão em paz e aproveitem o retiro que seja bênção para vocês. Não está pregando, não está profetizando, não está fazendo nada, mas está servindo. Então, tem muito espaço para esse tipo de atitude no nosso meio. Será que é o seu dom? Vai pensando aí. Terceiro dom, o dom de ensino. Isso tem a ver com instrução. E a palavra é transmissão de conhecimento. Alguém que tem conhecimento e que
passa isso de maneira produtiva para os outros. Eu coloquei uma figura ali, não dá para ver direito, mas é uma luz na escuridão. Eu não sei se você sabe, mas a palavra aluno vem do latim, que é alumine, que é alguém sem luz. Maldade, né? Na Idade Média. É alguém sem luz. Um aluno, um estudante de faculdade, de segundo grau, de primeiro grau, é alguém sem luz. Estou brincando com vocês. Mas a ideia é essa. Alguém precisa de instrução. Precisa de um mestre que explique o caminho. Certo? Então tem a ver com comunicação. Tem a ver com comunicar bem com as diversas faixas etárias. Tem gente que é excelente para falar com adultos e péssimo para falar com crianças. Eu não dou muito certo para falar com crianças. Eu gosto das crianças, mas eu não consigo me comunicar como outras pessoas que fazem muito bem. Com adolescentes, com jovens. Jovem tem uma linguagem toda especial, né? Tipo, só tapa monstro, só tapa de qualidade monstro, né? É isso. Nem sei o que significa direito. Mas tem que falar numa linguagem que eles entendam. Agora, alguém que tem o dom de ensino é alguém que fala e as pessoas entendem. Que consegue esclarecer pontos difíceis. Vou dar um exemplo de alguém que não tem o dom de ensino. A ex-presidente Dilma Rousseff. Porque nem quem ganhar, nem quem perder, nem vai ganhar. Quem vai perder, vai todo mundo perder. Acho que era assim. Ninguém entendeu nada. Não tem o dom de ensino. Certo? Se você fala bem, no sentido de você consegue esclarecer e gosta disso, talvez você tenha o dom de ensino. Voltando para a nossa família exemplar lá que está passando por dificuldades. Quem tem o dom de ensino é alguém que olha e fala assim, puxa, como que eu posso ajudar? Senta com o casal e fala assim, vamos estudar esse livro aqui. Vamos ler esses princípios da palavra de Deus e vai passando o conhecimento, os fundamentos, que às vezes a pessoa nunca ouviu falar. E quem tem um dom de ensino pode fazer muita diferença. Mais um, fiquem tranquilos, tá? Já vai terminar. O dom de encorajamento. O dom de encorajamento é muito importante. Porque a palavra grega para descrever o encorajamento é alguém que se coloca ao lado. E a mesma palavra escrita é usada para descrever o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que se coloca ao nosso lado, para nos ajudar nas nossas fraquezas. Então me vem a figura de um personal trainer, que é o cara que vai levar a pessoa que sabe o conceito, mas precisa praticar. Quem tem o dom de ensino, ele passa o conhecimento, e a pessoa entende. Mas quem tem o dom de encorajamento, ajuda a pessoa a praticar. Né? Então aqui entram situações como discipulado, que é uma coisa que nós queremos fazer muito aqui na igreja. Que é um cristão mais experiente ensinando um cristão menos experiente. Tem a ver com aconselhamento. Ajudar a pessoa a lidar com seus problemas emocionais. Tem a ver com cuidado emocional. Isso é encorajamento. Meus queridos, nos dias de hoje, a gente vive relacionamentos superficiais. Relacionamentos agitados e ativistas, mas superficiais. As pessoas estão sempre juntas, sempre fazendo alguma coisa, mas ninguém sabe o que está no coração do outro. Não é? Quando a gente tem o dom de encorajamento, o nosso grande objetivo é caminhar com a pessoa, estar ao lado e conhecer o coração um do outro, para ajudar nas dificuldades. O ideal aqui, juntando o dom de ensino com o encorajamento, que são parecidos, é que haja um equilíbrio. Né? Se a gente tiver só ensino e não tiver prática, nós vamos ter um rebanho com ovelhas gordas, cheias de informação, sem prática. Sedentárias. Se a gente tiver só encorajamento e exortação do tipo, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, a gente vai ter um rebanho de ovelhas agitadas, mas sem fundamento.
Então o ideal é a gente ter um equilíbrio. Ter um bom fundamento na palavra de Deus, mas ter também estratégias e atividades que nos estimulem a praticar. Dom de encorajamento. Obrigado. Amém. Tem um dom de serviço, hein? Amém. Um outro dom. O dom de contribuição. Não durma. Amém. Esse é o dom que liga recursos e necessidades. Quem tem o dom de contribuição é alguém que se enxerga como uma ponte, que vê uma necessidade e vai atrás dos recursos. Às vezes seus, às vezes de algum outro lugar. Mas é alguém que percebe as necessidades e faz a conexão entre recursos e necessidades. Né? Agora, nesse ponto aqui, e nos outros um pouco também, vou falar daqui a pouco. Nós não podemos confundir o princípio geral dos dízimos e das ofertas com o dom da generosidade ou da contribuição. A Bíblia diz que todos devem honrar a Deus com os dízimos e com as ofertas. Mas que existem pessoas que Ele vai capacitar com um coração generoso. E essas pessoas vão ir muito além do dízimo e da oferta. E a grande alegria da vida deles vai ser contribuir. E essas pessoas existem. E nós conhecemos, aqui na igreja existem pessoas assim, muito generosas. Nas outras igrejas por onde a gente passou também. Gente que dá, empresta, doa. Gente generosa, além da conta. Isso é um dom também, e é importante na igreja. Tá? Tem horas que só os dízimos e as ofertas são suficientes, mas eles não são suficientes para a gente dar passos maiores e abraçar alguns projetos. Através das pessoas que têm esse dom de contribuição, a gente pode dar passos maiores. Eu vou pegar aqui um exemplo. Aqui tem alguns troféus, né? Aí, João, ó. Vou colocar aqui esses três. O que são esses três troféus? Vocês sabem que a gente, de uma certa forma, apoia o projeto, um dos ministérios que o João começou, do Alpha Team, de futebol com os meninos lá, que tem uma certa necessidade social na escola. E já 2 anos, né, João? O João começou praticamente sozinho, junto com o Carlos. E aí esse ano a igreja foi abraçando um pouco mais, fizemos aquela pastelada no começo do ano, compramos os uniformes, bola, rede e tudo mais. E aí eles participaram do campeonato na região, e aí ontem foi a premiação, olha que legal. E foi muito legal ver os meninos tudo arrumadinho na igreja, lá na igreja presbiteriana, recebendo o prêmio, ouvindo a palavra de Deus. A cada semana ouvindo um devocional que o João passava para eles. Muito legal. Pessoas que têm o dom de contribuição. E todos os outros podem contribuir muito com isso. E existe uma grande caminhada ainda, que a gente poderia fazer muito mais se a gente tivesse mais recursos. Você tem o dom de contribuição? Eu cito sempre aqui também o exemplo da casa de passagem que a Cláudia coordena. Tantas necessidades. No momento a igreja não consegue ajudar mais. Eu gostaria muito que a gente ajudasse. A gente precisa dos generosos para tantas coisas. Penúltimo dom, o dom de liderança. Desculpa, voltando para a nossa família, né? O exemplo da família. Alguém que tem o dom de contribuição, ele vai olhar para a família, ele vai ver o problema no casamento, mas ele vai falar assim, eles precisam de uma geladeira. Ele vai atrás da geladeira, reúne gente, compra uma geladeira, compra tênis para os meninos, sei lá. Situações práticas de sustento. O dom de liderança, olha, é um dom de liderança. Não é por vontade exercer liderança, é por capacitação de Deus. E diz que tem que ser feito com zelo ou com seriedade. Liderança tem a ver com uma visão de futuro. Com gente que consegue olhar para frente, olhar ao todo. E gente que equilibra o real na busca pelo ideal. Essas pessoas são as que servem para ser líder. Liderança na igreja não é uma questão de popularidade, não é uma questão de posição, não é uma questão de influência. É uma questão de capacitação espiritual e de bom testemunho. É assim que a gente escolhe liderança na igreja. Né?
Então exige um nível de compromisso muito grande para ser líder na igreja. Porque vai ter que tomar decisões difíceis, decisões sérias. Então quem não veste a camisa da igreja, não pode ser líder de nada. Quem não caminha junto e quem não entra no barco para remar, não pode ser líder. Não é porque a gente não quer. A gente quer que todo mundo seja compromissado e que a gente tenha muitos líderes. Mas a Bíblia diz que tem que ser feito com zelo. Se a pessoa não tem zelo suficiente pela sua agenda para que possa priorizar a atividade da igreja, por que a gente vai colocar alguém assim na liderança? Se a pessoa não tem zelo com seu testemunho e faz o que pessoas do mundo fazem, para que a gente vai colocar alguém assim na liderança? Não pode. Tem que ser com zelo. Tem a ver com decisões e tem que ser aquelas pessoas que conquistam o respeito e a admiração do grupo. Não por politicagem, não por essas coisas. Dom de liderança. Alguém que tem um dom de liderança vai olhar para aquela nossa família com desafios, vai chamar para uma reunião, a família toda, senta aqui todo mundo na mesa. Vamos lá. Estão com problema financeiro? Então, traz os extratos, traz as planilhas, me mostra quanto que entra, quanto que sai, quanto que vocês gastam com isso, quanto vocês gastam com aquilo. Marca exame médico para todo mundo. Vai na escola ver as notas das crianças. Esse é alguém que tem o dom de liderança, alguém que põe a casa em ordem. Todo mundo tem esse dom? Não. Mas é um dom importante, nós precisamos. Mas muitos talvez tenham. E muitos podem se desenvolver também nessa prática. Por último, o dom de misericórdia. Tem que ser feita com alegria. E a frase para quem tem o dom de misericórdia é: eu me importo. Eu me importo. A pessoa vê a dor do outro e aquilo dói. Não dói igual em todo mundo. Mas se o seu coração dói quando você vê alguém numa situação difícil, bem provável que você tenha o dom de misericórdia. E deve ser feito com alegria. Isso tem a ver com ouvir. Ouvir. Simplesmente sentar e ouvir. Lembra, o pastor Pedrosa falou, as pessoas estão sufocadas pelas palavras. E elas têm que falar. Agora, se você senta para ouvir, depois de 20 frases, já está olhando no celular, no relógio, que essa pessoa não vai acabar não, essa história. Não sei se o dom é muito de misericórdia, não. Quem tem o dom de misericórdia se importa e vai cuidar. Não importa o dia, não importa a hora, não importa o lugar. É alguém que chora junto. Alguém que abraça. Quem tem o dom de misericórdia tem essa capacidade, né? Às vezes a pessoa não precisa de dinheiro. A pessoa não precisa de ajuda material. A pessoa não precisa de organização. Às vezes a pessoa precisa de um abraço. E quem tem o dom de misericórdia vai fazer essa leitura. E vai fazer isso. Tem a ver com orar. Tem a ver com visitar. Tem a ver com dar o telefone e falar assim, ó, não, me liga de madrugada, a hora que você precisar, você me liga que eu te atendo. É todo mundo assim? Não. Ó, tá aqui meu telefone, só não me liga depois das 8. Esse não tem o dom de misericórdia. Pode ajudar em outras coisas. Mas tem gente que vai. Caminha junto. Nós somos diferentes. E temos papéis diferentes. Graças a Deus por isso. Amém? Quanto mais nós exercitamos os dons, mais Deus nos enche. Pode ter certeza disso. Quanto mais nós exercitamos os dons, mais Deus nos enche. Um penúltimo parêntese aqui. O fato Deus nos dar uma capacidade específica não significa que a gente não deva praticar os outros. Porque os outros são virtudes que precisam estar presentes no nosso meio. Então, por exemplo, se eu vejo alguém sofrendo, precisando de uma coisa que eu posso ajudar, mas o meu dom não é de misericórdia. Eu falo assim, não, desculpa, o meu dom não é de misericórdia, o meu dom é de liderança, ou seja lá o que for, então deixa que alguém de misericórdia cuide de você. Está errado. Ou você vê um projeto, aqui a gente vai levantar algum recurso, você pode contribuir, você fala, não, mas eu já dei o dízimo esse mês, já estou, né? Já paguei minha prestação celestial, já está tudo certo, deixa que alguém que tem o dom de contribuição que ajude. Não é assim. Atenção, as ênfases vão ser diferentes, mas as virtudes são para todos. A gente vai focar mais numa coisa,
Mas não significa que a gente não possa exercitar todas essas virtudes. Amém? Para terminar, quais são os nossos desafios hoje? E onde você pode servir? Por exemplo, se você tem o dom de ensino, você pode ajudar na escola bíblica. Você pode ajudar na escola bíblica dos adultos, dos jovens, das crianças. É um desafio manter a escala dos professores da escola bíblica infantil. E o ano que vem a gente quer ter mais cursos para os adultos, a gente precisa de gente para dar aula. Se o seu dom é o dom de encorajamento, e você gosta de caminhar junto com as pessoas, você pode se envolver com o discipulado, que nós estamos já desenvolvendo o programa, já estamos usando. Você pode ser preparado para fazer aconselhamento, você pode trabalhar no cuidado espiritual. Tanta gente precisando, tanta gente precisando. Se você tem o dom de misericórdia, a gente pode ter uma equipe para fazer visita para as pessoas. Coisa simples, que vai fazer tanta diferença. Cuidado emocional. Se você tem o dom de serviço, você pode ajudar a preparar a cesta básica, você pode ajudar a distribuir, você pode ajudar a limpar, você pode ajudar a consertar, você pode ajudar a preparar, organizar, preparar os eventos. Se você tem talentos artísticos, e percebam que em nenhum momento eu coloquei aqui a música como um dom, porque a música eu não vejo como um dom. Quem tem habilidades artísticas tem que ter o dom de serviço, porque o objetivo é abençoar os outros. Então, se você tem habilidades artísticas, seja com a música, seja com artes gráficas, né? Ou essas coisas de computador e talentos nessa área, nós temos muita coisa para fazer. Nós temos preparação de eventos, a gente não tem ninguém preparado para cuidar da parte de som, para fazer a parte de multimídia durante a semana e ajudar a preparar. São muitos desafios. E eu sei que tem gente que pode ajudar. Se você tem habilidades físicas, a gente já tem um ótimo potencial na área de esportes, com várias outras coisas. Qual vai ser o seu papel? Se você tem o dom de liderança, e é bom para mobilizar pessoas, coordenar equipes, você é organizado, cumpre o que é pedido, você gosta de planejamento, gosta de mexer com orçamento, com nota, com planilha, essas coisas, a gente precisa também. E por último, se você tem o dom de contribuição, amém? Que Deus te abençoe em dobro. Para que a gente dê passos maiores na direção daqueles que precisam. Daqueles que precisam. Você pode colaborar com ofertas, com projetos específicos, com missões. Esse mês de outubro era para a gente ter feito a nossa campanha de missões. E nós não fizemos. Com muita dor no coração. Talvez a gente faça em novembro. Porque a gente ainda não conseguiu fechar todas as contas desse mês. Então são muitos desafios, sim ou não? E eu orei muito essa semana. Para que cada um se enxergue em alguma dessas opções. E talvez as opções que servem para você, talvez não estejam aqui. Mas a gente vai encontrar de algum jeito. O importante é todo mundo pôr a mão na massa. E se você está na dúvida, não se esqueça. Oração, orientação e experiência. Isso vai te ajudar a encontrar o seu lugar. Amém? E eu vou fazer o seguinte, essa semana eu vou mandar para vocês nos grupos de WhatsApp um lembrete. E você vai responder direto para mim, tá? Direto para mim. Eu vou mandar para você um resumo desses dons. E você vai responder para mim e a gente vai registrar isso daí. Em que área você acha que você pode colaborar? E a gente vai começar pela orientação e pela experiência. E a sua parte vai ser orar. Tá bom? Daqui 2 semanas nós vamos ter uma assembleia. E nós vamos começar a preparar as equipes para o ano que vem. Então essa mensagem é muito oportuna. Eu espero que a gente tenha bastante gente engajada em fazer a obra do Senhor. Amém? A maior lição que eu aprendi de um pastor que eu admiro muito, que faz tem um ministério muito efetivo, o pastor Sidney Costa. É que ele me disse assim, falou assim, Heber, o ministério não é seu, o ministério é das pessoas. O seu papel é incentivar, é inspirar, é encorajar e não atrapalhar. E eu realmente espero poder fazer isso. Não quero centralizar, não quero controlar, não quero fazer tudo. Eu quero abençoar a vida de vocês para vocês frutificarem. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você e depois nós vamos cantar mais uma última canção.
Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito possa visitar cada um aqui, para que com o poder que o Senhor tem, cada um possa enxergar o seu papel no corpo de Cristo. E a camisa do reino de Deus. Em primeiro lugar, entregando sua vida a Jesus. Segundo, tendo uma vida em transformação. E por último, cooperando com a obra do reino. Tira, Deus, todo o comodismo, toda a preguiça, toda a vida desorganizada que muitas vezes nos atrapalha de servir. Mas que sejamos uma igreja comprometida e abençoadora. E que não nos falte nem o recurso espiritual, nem o recurso material, para que sejamos uma igreja que abençoa a nossa cidade, que abençoa a nossa região e que é sal e luz. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.